Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao título de cidadão alegretense ao senhor José Wagner Maciel Keller, pela sua dedicação e relevantes serviços prestados à comunidade alegretense. Queremos saudar os convidados dessa solenidade, familiares e amigos do homenageado, aos servidores do Legislativo e aos espectadores que estão assistindo através da TV Câmara no Facebook, onde conta com transmissão com intérprete de Libras. Neste momento, iremos dar início aos trabalhos e chamamos para integrar a mesa desta solenidade Senhora Vereadora Fátima Marquesan, primeira secretária da mesa diretora, que neste ato presidirá a presente sessão. Senhor secretário de Administração, José Luz Faraco, que representa o Executivo Municipal. Senhor vereador Wagner Fã, proponente desta solenidade. E o homenageado desta noite, José Wagner Maciel Keller. Queremos cumprimentar em especial o vereador Wagner Fã, proponente dessa solenidade. Queremos também saudar a presença do senhor Nilson Gomes, vice-presidente do Centro Empresarial de Alegrete e presidente do Conselho do Meio Ambiente. Senhor Adão Faraco, ex-prefeito municipal. Nesse momento, passamos a palavra à vereadora Fátima Marquesan para a abertura dessa solenidade. Boa noite a todos. Minha saudação muito especial ao nosso homenageado de hoje, meu nobre professor José Wagner, parceiro de algumas empreitadas, uma pessoa que eu admiro, tenho um respeito muito grande. E confesso que eu fiquei bastante enciumada, vereador, com essa homenagem por ela não ter partido de mim. Tá? Mas mais que merecida, parabéns pela sua iniciativa, professor José Wagner, merecedor de todas as homenagens. Nosso nobre representante executivo, José Lúcio Faraco, muito obrigada pela presença, cumprimentar a esposa também do José Wagner, a Rejane, nosso ex-prefeito Adão Faraco, né, e a todas as outras, professor Dili, que eu vejo aqui, meu mestre, e a todos os demais presentes essa noite tão especial para todos nós. Então, declaramos aberta a presente sessão solene de título de cidadão alegretense ao senhor José Wagner Maciel Keller e convidamos a todos ao canto do hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece.
gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil estruturas e tua própria amada, dos filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, Deus de sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil estudas e tua pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Registramos que esta homenagem se originou através de requerimento de autoria do vereador Wagner Fã, da bancada do PL, com a aprovação através dos parlamentares que integram a Câmara Municipal de Alegrete. Solicitamos à assessoria que proceda à leitura do histórico do homenageado. José Wagner Maciel Keller, nascido em 5 de novembro de 1948 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Morou em Alegrete até os 11 anos de idade, tendo como formação educacional. Ensino fundamental no Instituto de Educação Oswaldo Aranha de Alegrete. Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1972. Fez seu estágio de 3 meses em Engenharia Elétrica na Usina Termoelétrica de Alegrete da Eletrosul, em 1971. Mestrado em Engenharia Elétrica, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, Minas Gerais, em 1976. Diploma superior em Francês de Negócios, na Aliança Francesa, e certificado pela Câmara de Comércio e Indústria de Paris, em 1990. Doutor em Energia na Escola Nacional de Minas de Paris, em 1993. Atuou profissionalmente de 1973 a 1996 como engenheiro da Companhia Estadual de Energia Elétrica, CE, em Porto Alegre, concessionária dos serviços públicos de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, integrada verticalmente até 1997. Nessa empresa, exerceu vários cargos de gestão técnica em sistemas elétricos de potência. Nesse contexto, representou a CE junto ao Sistema Nacional Interligado. Manteve o vínculo com a academia de 1974 a 2008, alcançando a posição de professor titular da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul nos cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica. Atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal do Pampa. Tem experiência nas áreas de engenharia elétrica, com ênfase em instalações elétricas e industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: eficiência energética,
conservação de energia elétrica, planejamento integrado de recursos energéticos, comercialização de energia elétrica e sistemas elétricos de potência. Coordena desde 2011 o Grupo de Pesquisa em Exploração Integrada de Recursos Energéticos, EIRE, envolvendo ações de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão universitária, tanto pelo lado da oferta de energia, produção descentralizada e transporte, como pelo lado da demanda, mercado energético. Como outras atividades profissionais destacam-se: concepção, planejamento, emissão, suporte à gestão e auditagem dos programas anuais de eficiência energética da S-Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia, de 1998 a 2006. Em 1996, coordenou a elaboração do Plano Estadual de Eficiência Energética, projeto elaborado para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, a qual conta hoje com financiamento do Procel para o projeto de eficiência energética com foco em energia elétrica, o qual tem 200 empresas aderentes ao PEE Rio Grande do Sul. Consultor da ONU junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, de maio a dezembro de 1997, trabalhando para a Eletrobras, Procel, junto ao Plano Estadual de Eficiência Energética do Rio Grande do Sul, patrocinado pela Fiergs e Ciergs. Elaboração do Plano de Aplicação para 2003, do Plano Estadual de Eficiência Energética para a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, para obtenção do patrocínio do Procel. Consultor da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONUD, em 2008, na preparação do projeto de gestão de energia para viabilizar a implantação da ISO 50000 no setor industrial brasileiro. Desenvolvimento de metodologias e processos informatizados para a gestão de eficiência energética, envolvendo a avaliação gerencial, o planejamento de planos de melhorias e a condução de pré-diagnósticos energéticos das empresas. Instrutor da COPEL, Companhia Paranaense de Energia, na formação de auditores e gestores em eficiência energética de 2004 a 2006 para as empresas e instituições paranaenses. Instrutor da S-Sul, Distribuidora Gaúcha de Energia, na formação de gestores em eficiência energética em 2006. Instrutor do CT Gás, Centro Tecnológico de Gás, no curso de formação de auditores em eficiência energética em processos e sistemas térmicos produtivos em 2009. Instrutor do Ministério da Indústria, Energia e Minas e da Universidade de Montevidéu, nos cursos para identificação de oportunidades de melhoria na utilização de recursos com ênfase no uso eficiente de energia de 2008 a 2010. Consultor da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no período de 2009 a 2010. Desde 2019, coordena e atua tecnicamente no projeto de extensão e pesquisa e desenvolvimento, exploração integrada de recursos energéticos na bacia do Rio Santa Maria, patrocinado pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para a Associação dos Usuários das Águas do Rio Santa Maria, a USM. Representa a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente de Alegrete, tendo exercido sucessivos períodos como presidente. Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Ibirapuitã, CONAPA Ibirapuitã, atuado na Câmara Técnica de Engenharia Elétrica, e Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ibiqui. Este é o currículo do homenageado desta noite, José Wagner Maciel Keller. Nesse momento, iremos apresentar um vídeo em homenagem a José. Por você receber essa homenagem. Você é merecedor. Parabéns, te amo. Tem que... Tá. Não, pode ir. Tá. Parabéns, meu amor, por essa homenagem e por tua dedicação aos teus alunos e por esta cidade que tu tanto ama. És merecedor do título, te amo. Oi, pai. Tô aqui para te parabenizar, tá? Dizer que eu tô muito orgulhosa de ti, que tu merece essa homenagem demais. Tua história na Alegrete começou lá atrás, há muitos anos, quando o meu avô, o teu pai, ainda estava vivo. E trabalhava no Alegrete, tu estudou no Alegrete, e tu foi morar aí, né, para fazer só o bem para as pessoas e para a cidade.
Então, estou muito orgulhosa de ti. Obrigada por ser esse paizão. Tu sempre foi um apoiador nosso. Nos deu tudo do bom e do melhor. E até hoje nos apoia nos nossos sonhos, nas nossas loucuras, nos nossos investimentos, nas nossas ideias. Tu é e sempre vai ser meu exemplo. Por isso que eu virei doutora. Se não fosse tu, não teria feito. Cresci vendo tu ser pesquisador, tua carreira. E fui pelo mesmo caminho numa área diferente. Então, muito obrigada. Obrigada por ser um vô maravilhoso para o Raul, que te ama muito. E te desejo tudo, tudo, tudo de bom. Estou muito orgulhosa. Parabéns. Pode ir. Parabéns, maninho. Agora você é um cidadão alegretense. Tenho muito orgulho de você. Te amo. Olá, eu sou Fernando Keller-Guarda, sou doutor em engenharia elétrica, professor do Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de Santa Maria e sobrinho do José Wagner. Então, tio, primeiramente eu queria te parabenizar aí por esse título de cidadão alegretense, né? Eu acho que talvez seja o mais importante dessa tua carreira, né? E também gostaria de te agradecer por sempre ter sido uma inspiração para mim, desde pequeno, desde criança, né? E se eu alcançar, né, metade do que tu alcançou, eu vou ser extremamente bem-sucedido. Então, tio, novamente parabéns. Aproveita aí esse baita chão e um abração do teu sobrinho. Vai. Oi, você, tô com muita saudade de tu e tô feliz que tu ganhou esse prêmio pelas coisas que tu fez na tua cidade. Tô com muita saudade de te ver. E também sabe que nesse ano depois a gente se vê. Ou algum dia. Parabéns. E parabéns. Isso aí. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Natália, aqui da Unipampa, colega do professor José Wagner, e quero aproveitar, então, esse tempo para parabenizar o professor por esse reconhecimento. Eu tenho certeza que ele está muito feliz em receber esse título da Câmara. Ele sempre gostou muito da Alegrete, sempre foi muito atuante na cidade, viveu aqui quando criança e sempre quis retornar. Retornou para fazer o estágio dele de graduação como engenheiro eletricista, e depois de já aposentado, retornou aqui para atuar na Unipampa, para formar alunos do Alegrete, de todos os lugares que vêm estudar aqui. Contribuiu muito para o nosso curso, até que ele se aposentou no ano passado por uma limitação de idade, né, não porque ele queria, porque ele continua trabalhando aqui conosco. Então, ele atua aqui como pesquisador voluntário, trabalha em diversos projetos que nós temos de pesquisa, ensino, extensão, continua contribuindo com os alunos, e é muito importante essa participação dele. Então, professor, meus parabéns. Eu quero muito conseguir alcançar um pouquinho do que o senhor alcançou em toda a sua carreira. Eu certamente serei pleno conseguindo um pouquinho do que o senhor conseguiu já. Olá, meu nome é Gustavo Lugos, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Unipampa e durante a minha caminhada acadêmica eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer e formar uma amizade com o professor José Wagner, onde ele me proporcionou muito conhecimento, tanto para a área pessoal, profissional e acadêmica. Sendo assim, eu só tenho a agradecer. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a todos os presentes nessa solenidade, né? E ter a honra de ter sido convidado e poder prestar aqui a minha pequena homenagem ao ilustríssimo professor José Wagner, esse professor que não apenas ensina, mas inspira, e é simplesmente assim, uma figura ilustre do nosso campus e de todos que conhecem ele por outros caminhos, né? Eu, como aluno, tive o privilégio de tê-lo como professor, né? E ele teve presente durante toda a minha caminhada da graduação. Então, foi uma pessoa muito presente na minha formação como engenheiro eletricista, não somente como um professor, mas também como um amigo, né? E um mentor. Uma pessoa que tem um conhecimento, uma carga de conhecimento, experiência muito grande, e ter um coração enorme, sempre disposto a ajudar todo mundo, né?
Eu tenho certeza que o professor deve ter impactado positivamente, não somente na minha vida, mas como na vida de muitos outros alunos e outras pessoas que já cruzaram o caminho dele. E é com grande admiração e satisfação, né, que celebramos esse título, né? Parabéns, professor, né, por essa grande conquista, né, por essa honra. E pode saber que eu, como um engenheiro eletricista formado, né, levarei os ensinamentos que o senhor passava dentro e fora da sala de aula para o resto da minha vida, da minha carreira. Então, o senhor é uma figura muito importante na minha formação. Gostaria novamente de agradecer. Me sinto honrado pelo convite que o senhor fez para estar presente nessa solenidade. Então, muito obrigado, professor. Parabéns pelo título, muito merecido. Boa noite a todos, especialmente os membros da Câmara de Vereadores da Alegrete. Nessa ocasião especial que nós estamos aqui para homenagear o professor José Wagner, não posso deixar de dar o meu agradecimento à pessoa tão especial como ele foi, os momentos em que estivemos juntos ao longo da caminhada acadêmica, desde 2014 até a formatura de 2022. Foram vários percalços. Derradeira que eu mereça ver o sol alegretense entardecer. Como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer. E nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que eu componho é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouve o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Ouve o canto gauchesque brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de duna, camotim de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambi. Gostaria de agradecer também a presença do amigo jornalista, vice-presidente do Centro Empresarial, presidente do Conselho de Meio Ambiente do GASEP, o amigo rotariano e companheiro de Rotary, Nilson Gomes. Nesse momento, convidamos a presidente, vereadora Fátima Marquesan, o proponente dessa solenidade, vereador Wagner Fã, o representante do Executivo, juntamente com o homenageado, para fazer o ato de entrega do decreto e título de cidadão alegretense. Decreto Legislativo número 1125, de 30 de novembro de 2023. A Câmara Municipal de Alegrete, satisfeitas as formalidades regimentais, outorga título de cidadão alegretense pelos relevantes serviços prestados ao nosso município ao senhor José Wagner Maciel Keller. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão alegretense a José Wagner Maciel Keller pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Alegrete, 30 de novembro de 2023. Luciano Belmonte, presidente
Do outro exercício, Moisés Fontoura, primeiro secretário, Sérgio Prats, diretor administrativo. Título de cidadão alegretense. A Câmara Municipal de Alegrete concede a José Wagner Maciel Keller o título de cidadão alegretense pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Alegrete, 18 de abril de 2024. Moisés Fontoura, presidente. Fátima Marquesan, primeira secretária. Sérgio Prats, diretor administrativo. Convidamos a presidente da solenidade, vereadora Fátima Marquesan, para fazer a entrega de um buquê de flores à esposa do homenageado, senhora Regiane Moraes. Nesse momento, iremos fazer uma quebra de protocolo e chamamos o senhor Nilson Gomes e o senhor Raul Ledur para fazer a entrega de um mimo ao nosso homenageado. Passamos a condução dos trabalhos à presidente e vereadora Fátima Marquesan. Coloco a palavra à disposição ao líder da bancada do PL e proponente desta homenagem, vereador Wagner Van.
senhora presidente, integrantes da mesa, nosso secretário aqui representando o executivo, Faraco, uma boa noite. Nosso homenageado eu vou deixar por último. Quero aqui citar algumas pessoas que eu não peguei o nome de todos, mas cumprimentando essas pessoas aqui, eu cumprimento toda a plateia que se faz presente. Eu gostaria aqui de cumprimentar a dona Regiane, parabenizar pelo companheirismo, por ter acompanhado seu José Wagner por todo esse tempo, porque a gente sabe da importância de se ter alguém do lado para compartilhar os momentos difíceis, compartilhar as dificuldades, todas as ordens, e também compartilhar as alegrias da família, de aí filhos e netos, que a família ela é a base da nossa sociedade, e a família é tudo, no meu ponto de vista. Eu acho que ali tudo se forma, tudo se constrói, princípios e valores. Tenho certeza que a sua participação junto a este homem ajudou nas muitas conquistas e vitórias que hoje é uma grande... Tenho certeza que é uma homenagem, uma conquista. Título de cidadão alegretense, ele tem seu peso e seu valor. Eu tenho certeza disso. Então, parabenizar mais uma vez. Quero cumprimentar também o seu ex-prefeito, Adão Faraco. Tenho muito prazer em ter a sua presença aqui nesta casa. E ex-vereador, é uma pessoa, meu professor, faculdade, tive a honra de ser seu aluno. E tenho, sim, muito respeito e admiração pelo seu trabalho, tanto na cidade do Alegrete como político, mas também como católico da nossa Igreja Católica, aqui na qual faço parte. Sempre tem uma atuação brilhante em todo por onde passa. Então, aqui minhas saudações. Também aqui eu gostaria de cumprimentar o diretor da iluminação da nossa cidade aqui, Marlon Pautose, foi meu comandante lá no tenente no 10º Belog. Tive o prazer de trabalhar. Eu vejo que hoje a gente tem algumas funções importantes na qual o senhor se encontra na nossa cidade, e sei que tem boas mãos, sei da competência do trabalho que o senhor tem aí. Eu tenho certeza que a gente fica mais tranquilo nesse sentido, de poder aí levar as demandas da sociedade alegretense até suas mãos. Então, fico muito agradecido pela sua presença. Também aqui eu gostaria de cumprimentar o seu Raul Kuhlmann, da IGD, que ouvia falar bastante e sei do sucesso da sua empresa, como empresário, que saiu aqui de dentro da nossa Unipampa, e também esteve aí a orientação do professor José Wagner. Então, isso é muito importante nós termos esses frutos e saber que temos uma grande universidade aqui. Também gostaria de cumprimentar seu Nilson Gomes, aí jornalista, importante, jornalista da nossa cidade, da história do nosso Alegrete. Tem minha admiração. Por diversas vezes, muitos anos, tive o prazer aí de estar junto, aprendendo, conhecendo um pouco da política, lá junto ao jornal Expresso Minuano. E são momentos que passamos aqui neste Alegrete. Quero cumprimentar Ederli, aqui nosso reitor, pró-reitor da Unipampa, Alegrete. É um prazer de tê-lo como amigo,
e saber que a Unipampa Alegrete está em boas mãos com toda a sua equipe de professores. Temos aqui agradecer, permita-me mais um minutinho, presidente, agradecer a professora Ruth, a professora, eu não sei se chamo de professora porque que nos auxiliou nesse grande trabalho de apoio para que essa sessão solene pudesse aí ser realizada. Então, nesse trabalho que foi apresentado nos vídeos aí, foi ela que movimentou toda essa turma aí. Então, muito obrigado, professora, que Deus abençoe a todos, assim eu cumprimento a todos os demais. E para falar do professor José Wagner, agora, professor José Wagner Maciel Keiler. Tive o prazer de conhecer junto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente aqui de Alegrete, na qual o senhor era presidente, e ali vi do tamanho da dedicação da sua pessoa para a cidade do Alegrete, para buscar o melhor para a nossa comunidade. E a partir daquele momento onde eu comecei a observar o seu trabalho, e a partir dali criamos uma amizade e a confiança do seu trabalho nesse sentido. E a partir daí, eu, quando trabalhava a gente tinha um trabalho junto às cooperativas, às associações da cidade, que são importantes, e a luta ainda continua árdua, e daquele momento lá para cá, tivemos algumas conquistas, mas precisamos avançar muito. E a gente sente aí o tamanho da sua dedicação pela cidade do Alegrete. E não vou nem falar do seu currículo aqui, como pessoa, como doutor. Então, assim, sabemos que a Unipampa, a importância da Unipampa para a nossa sociedade alegretense. E estávamos conversando agora há pouco ali, o dia que a Alegrete descobrir realmente o tamanho, a grandiosidade do potencial da Unipampa, nós nos tornaremos um dos maiores polos tecnológicos do estado do Rio Grande do Sul. E eu acredito nisso e sou batalhador nesse sentido, proponente aí da Frente Parlamentar da Tecnologia e Inovação, a qual a gente acredita, precisamos avançar bastante e vamos construir nesse sentido. Então, fico muito feliz de poder estar aqui e dedicar esse título de cidadão alegretense à sua pessoa, por todo o conjunto da obra. Tenho certeza aí que Alegrete ganha e vai ganhar muito ainda com a sua pessoa, tenho certeza disso. Então, seria isso. O pessoal já está olhando aqui o tempo, então não tem preço de poder fazer parte desse momento, de estar aqui, fazendo essa homenagem ao mais novo cidadão alegretense. Então, só de papel agora, porque decoração e de fato, realmente, de contribuição para a nossa sociedade. Então, meu muito obrigado por tudo que fizesse pelo nosso Alegrete. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Convidamos o representante do Executivo, o doutor José Lúcio Faraco, para o seu pronunciamento. Tá ligado? Boa noite, senhora vereadora Fátima, vereador Fã, familiares, senhoras e senhores. O prefeito está cumprindo a agenda em Porto Alegre, hoje e amanhã, por essa razão está ausente dessa solenidade. Dr. José Wagner. Quando o prefeito Márcio me designou para representar o executivo nesta noite, fui buscar mais informações a seu respeito, pois além do que eu já havia presenciado algumas reuniões que participei com o senhor anteriormente, me deparei com um longo e rico currículo,
que já foi lido aqui. Entre tantas atividades, engenheiro da CE, professor da Pontifícia Universidade Católica, professor da nossa Unipampa, atuando principalmente em temas como eficiência energética, planejamento de recursos energéticos, comercialização de energia, sistemas elétricos de potência, entre outros tantos projetos. No âmbito municipal, entre as suas várias participações, destaco: no Comitê Proenergia, que procedeu ao levantamento de dados para implantação de parques eólicos e usinas de geração solar fotovoltaica a serem implantados no município, o que hoje já é uma realidade. O senhor propôs a implantação da ideia de eficiência energética nos prédios públicos, em lavouras arrozeiras do município. No Conselho Municipal do Meio Ambiente, quando o senhor foi presidente, e liderou a elaboração do primeiro plano de gestão de resíduos sólidos. O município reconhece no senhor um grande técnico, de amplo conhecimento, participativo, sempre em busca de soluções eficientes para a cidade que habitamos e na região. Parabéns ao vereador Fã pela iniciativa. Parabéns ao senhor José Wagner pelo reconhecimento oficial que hoje se formaliza. E agora, o senhor já pode dizer no seu extenso currículo sobre esse título que lhe é concedido pela Câmara de Vereadores da nossa cidade. Sou do Alegrete. Parabéns, muito obrigado. Neste momento, vamos proceder a uma quebra de protocolo e fazer o convite ao nosso ex-prefeito Adão Faraco para fazer uso da palavra. Sabemos que o senhor é amigo do professor José Wagner. Gostaríamos de escutá-lo. Suas palavras aí para homenagear esse nosso amigo em comum. Senhora presidente desta Assembleia de Representantes do Alegrete, caro senhor representante do Executivo Municipal, José Lúcio, eventualmente, Faraco, Fã, autor desta homenagem, eminente professor, queridas senhoras, senhores funcionários desta Câmara. A minha primeira pergunta seria assim: mas, presidente, assim de soco, puxa o cara de lá para falar aqui nessa Assembleia Augusta, Eu fiquei mal que eu falo depois do para que está aqui reunida para transmitir o conhecimento formal das qualidades de um homem integrado na nossa comunidade. Já tinha dito ao senhor, antes da sessão, que isso nos enche de orgulho. Por que de orgulho? Primeiro, pela sensibilidade do vereador e dos vereadores, pela unanimidade da votação. Outra, porque toda essa representação popular que está aí está de acordo. E pena que o horário nem sempre é tão bom, porque de outra oportunidade talvez essa Câmara estivesse repleta. Mas a qualificação dos que estão aqui, dá para eu dizer que nós todos representamos essa cidade encantadora, que é o Alegrete, que tem história, que foi capital farroupilha, que teve aqui como sede a instalação da Assembleia Nacional Constituinte do Rio Grande do Sul como país. Então, isso tudo aqui tem uma história, tem valor, e por isso, tendo esse valor, reconhece também o valor do senhor, que não é de admirar, porque já até os 11 anos viveu aqui, né? Pegou as qualidades da terra, e nós hoje nos orgulhamos porque é reconhecido em si
no senhor, na sua pessoa, na sua atividade, como professor, como cidadão, toda essa disponibilidade de participar das coisas dinâmicas da cidade, que hoje tem na Universidade Federal do Pampa uma expressão extraordinária de saber. Hoje de manhã, casualmente, não vejo se o jornalista Bercois está presente. Não está. Hoje ainda conversava com ele, senhor diretor do campus, sobre as coisas que Alegrete tem e que na atualidade está um pouco dormente. Como retrato de tudo que está acontecendo no país, na América e no mundo. Mais atento às guerras, à matança de inocentes, de velhos, de mulheres e mesmo de soldados, do que para as coisas de valor maior. Contudo, senhor homenageado desta noite, nós estamos aqui muito felizes, estamos vivos, participando, às vezes críticos e às vezes recebendo muita crítica. Sabe que eu valorizo muito a crítica? Significa consciência e coragem de dizer para o distinto aquilo que ele pensa que é ou que não é e que executa suas tarefas de forma diferente da opinião crítica de um ou de outro. Isso não apareceu em relação ao senhor. Eu não conheço. Estou aqui por reconhecer o seu valor, a sua expressão, a sua família. Tudo isso que Alegrete quer e presta homenagem a uma pessoa que vale a pena ser destacada oficialmente no seio da comunidade. Parabéns, doutor. Parabéns mesmo. E para o senhor, a soma de todas as salvas de palmas que tivemos aqui até agora. Barbaridade. Falar depois do seu Adão Faraco é uma missão. Eu acho que ele... não sei, não lhe vi ainda no púlpito ali, né? Mas é difícil a concorrência. Mas, professor Wagner, eu não vou falar do senhor, do seu currículo, porque já foi falado extensamente aqui, né? E eu tenho apenas que lhe agradecer. Lhe agradecer pela amizade, pela convivência, pela parceria. Né? Nós nos conhecemos ali quando eu estava iniciando como aluna da engenharia agrícola, através do Roberlani e do professor Dili. E começamos a amizade, começamos a compartilhar, né, algumas ideias. Algumas dessas ideias foram levadas a termo quando eu era presidente da Associação dos Arrozeiros, né? Quantas vezes nós saímos aí estrada fora, atrás de poste caindo para reclamar depois para a Companhia de Energia Elétrica, visitas a propriedades rurais, né, para medições aí da eficiência energética de quadros de comando, de bombas. Então, eu acho que o senhor tem um papel muito relevante para nós, produtores, uma relevância muito especial, sempre pela busca da eficiência, pela busca da melhoria. Alguns outros projetos que nós encaramos juntos ali, através dos seus alunos, dos seus orientandos, que a gente já pôde ver e tem um carinho, uma admiração muito grande. Eu lembro da Nádia trabalhando conosco lá, fazendo levantamento do uso da casca de arroz, né, na queima ali da cal, né, o quanto que essa casca valia ou deveria valer para o produtor rural e que não se recebe nada pela casca que é utilizada na geração de energia. O levantamento das barragens, que também, se não me engano, foi feita por ela, né, o nosso potencial hídrico aqui. Então, são muitas lembranças. E a última, né, que me pegou de surpresa aí, foi o convite para
prefaciar o seu livro. Me senti muito honrada e confesso, lhe confessei várias vezes, até reclamando que não me sentia preparada para tal honra, para tal missão, né? E procurei dar o melhor de mim ali, falar com o coração, e convido a todos os amigos aqui, o livro está para ser lançado, é uma obra-prima de conhecimento que vai servir de base não só para os alunos, né, e os alunos do professor José Wagner, mas para pesquisadores, para estudantes, consultores da iniciativa privada, um livro riquíssimo em figuras, em tabelas, em texto, e apesar de ser um livro técnico, ele é de uma linguagem muito dinâmica, uma linguagem muito agradável. Eu até mexi com o professor José Wagner, né, pelo meu viés de biologia, a forma como ele inicia a entrada no tema do meio ambiente, falando da água, ciclo da água, chega a ser até poético, né, porque é muito bonita a forma dele de escrever, falar sobre os ciclos e introduzir um tema que pode ser espinhoso, mas é uma leitura muito agradável, uma leitura muito fácil, né, e eu desejo que o senhor tenha muito sucesso com esse livro. Tenho certeza aí que vai fazer parte de todas as bibliotecas, vai ser fonte de referência, de pesquisa para muitos seguidores seus. E ao contrário do que a gente sempre fala aqui, né, com relação ao título de cidadão alegretense, hoje eu me manifesto de uma forma diferente, professor José Wagner, porque na verdade, Alegrete é que se orgulha de tê-lo como cidadão alegretense. Muito obrigada por tudo. Bom, agora vamos passar, né, a palavra para o nosso homenageado. Gostaríamos de escutá-lo, professor José Wagner. Boa noite a todos. Boa noite ao vereador Wagner Fan. Tá? Para mim é uma honra esse convite de receber esse diploma. Fátima, né, como vereadora, idem, tá? Isso vai ser um longo período de convivência. Ter um prazer ter o representante do executivo, colegas, amigos, alunos, todos que estão, tá? A professora Natália, minha companheira do livro, tá ali, tá? É com extrema emoção, tá, que eu vou me reportar aos senhores a respeito desse projeto. Na minha vida, eu tive 3 momentos muito marcantes profissionais que envolvem Alegrete. Conforme foi frisado no início, tá, meu pai era gerente do Correio, tá, daqui de Alegrete, e até os 11 anos eu vivi no Alegrete. Morávamos ali onde é a empresa de Correios e Telégrafos, na parte superior, tá? Frequentava a igreja, a catedral, tá? Minha mãe católica, tá? Eu sou católico, tá? Ia no bar do Bichara buscar cigarro para o meu pai, tá? Ali em frente ao CDC, a entrada do CDC, tá? Ia no Porto das Lavadeiras, depois da aula do Instituto Oswaldo Aranha, ia com meu pai pescar, pegava o barco ali no Porto das Lavadeiras e subíamos o rio Ibirapuitã para pescar. Isso era praxe no final do dia, no verão principalmente. Então foram assim uma vivência que eu tive aqui na região. Posso dizer que eu bebi água do Ibirapuitã, então eu sou cria do Alegrete. Tá? Quando fomos para Santa Maria, eu já era para fins de formação, eu fiz o 2º grau, o ensino médio lá, tá? E já preparando-nos para a universidade, onde eu fiz engenharia elétrica. Então, em 72 eu me formei, porém, antes de me formar, eu voltei a Alegrete. Primeiro eu voltei a Alegrete num projeto da Sudesul,
que começava o primeiro processo de transformação do potencial diesel elétrico da região, que já era, assim, tinha duas coisas que se caracterizavam, que era as barragens que eram construídas e o trem que fazia o deslocamento. Então, eu vim para cá em 70, tá? Exatamente trabalhando em projetos da Sudesul, percorrendo de barco Ibirapuitã, Ibicuí, Rio Caciqui, Rio Santa Maria, todos esses rios a gente percorreu as barrancas do rio, fazendo levantamento de sistemas de bombeamento. Era, digamos assim, E automaticamente, como eu era estagiário da universidade nesse projeto, em seguida eu fui convidado a fazer aqui na usina o estágio da engenharia, que aí era estágio obrigatório, que na nossa época era 3 meses. Fazia mês de verão e depois para mês de inverno. Então, no verão eu fiz usina, no inverno eu fiz a transmissão, que é essa transmissão que é a da Eletrosul, os sistemas de 69 e 138. Então, foi ali que a gente, assim, mais uma vez, se envolveu com Alegrete. Então, frequentar o quiosque, fazer fute em torno da praça, isso tudo eu vivenciei. Tomar banho na prainha, isso tudo a gente vivenciou efetivamente. No tempo do Titilo, tinham alguns, o Dr. Faraco certamente conhece, tá? Se lembra do Titilo, que era um maître, que tinha um restaurante na usina, onde ele veio com o pessoal da montagem da usina e aqui ficou. E era um dos melhores restaurantes, classe top de linha, que tinha na usina. Certo? Então, isso tudo é marcas assim que levam a gente no processo. Trabalhei depois, fui para a CE, onde tive todo o envolvimento na parte de engenharia. Eu sempre fui muito ligado à engenharia e à academia, porque isso eu aprendi com os meus mentores da CE. Silvio Freitas, Rancilli, Ângelo Gaetanino Gáudio, Dr. Passos e outros, eles sempre diziam isso. Não adianta tu ser engenheiro, tu tem que ser um modificador do meio ambiente. Tu é um agente modificador. Então vem para a academia, porque aqui tu perde aquele formalismo da profissão. E tu traz para dentro da academia e tu abre o teu espírito. Todos eles, Walter Rias, todas essas pessoas que foram meus gurus, todos eles frequentaram a profissão e a academia, para exatamente levar esse conhecimento do processo. Tá? Fui consultor da ES Sul, saí da CE por não concordar com a privatização. A forma com que foi feita em 96 a privatização da CE nos feriu muito. Foi o meu último trabalho que eu participei. Foi exatamente uma análise da viabilidade financeira e econômica da empresa ainda como um ente só. No entanto, foi simplesmente privatiza e não interessa. Tanto que quando eu pedi, eu e outro colega, os 2 únicos doutores que tinha da CE, os únicos 2 doutores, pedimos as contas, saímos do PDV, porque nós não aguentávamos mais a pressão por privatização. E o preço nós estamos pagando hoje. Olha o que está acontecendo com a CE Equatorial. Olha o que acontece com a RGE. Então, não sou contra o capital privado. Pelo contrário, eu acho que tem que haver, mas tem que ter regulamentação e fiscalização. Sem isso não é nada. E isso nós estamos, né, Natália? Nós estamos mostrando isso nos nossos trabalhos hoje, que falta exatamente isso. Cumpra-se a lei, cumpra-se a regulamentação, porque não está sendo feito isso. Nós temos documentos assim, oficiais que estão levando isso ao conhecimento dos órgãos. Então, como terceiro marco da minha vida, é exatamente a vivência da Unipampa. E aqui eu tive, assim, eu vim porque Daniel Bernardon, Maurício Esperandio, tá, uma série de colegas disseram, pô, vamos para lá, tu tá parado aí, o que tu está fazendo? Vem transmitir. E eu, de fato, era uma maneira de reviver. Porque, como eu disse para o Dr. Faraco,
Tá? A coisa que mais me marca é o porquê. Os alunos, meus alunos, sabe? Quando eu digo para eles, não tem pergunta boba. Mas por quê? E esse porquê te desafia. Te faz pesquisar no livro. Se tu não sabe, tu vai no livro, vai buscar, vai pesquisar. Então, isso aí. Aí aprendi também muito com os gestores municipais, a Preta Mulazani, tá? Os gestores agrícolas, o Gilberto Pileco, a Fátima, o teu pai, certo? A gente, ou seja, abriram as portas para a gente e a gente vivenciar com o Jesse, com o Márcio, ou seja, a gente sempre teve abertura. Está ali o Marnum Pontosi, meu ex-orientando, certo? Já exatamente reproduzindo aquilo que a gente gestou a nível de contexto, a trancos e barrancos, né, Marnum? Para chegar, digamos assim, a ter o reconhecimento da sociedade. Uma coisa que eu sempre friso, tá? Isso é da minha experiência, 52 anos de profissão, tá? É que nós não podemos desvincular aquilo que é o macro do meu sistema, que é o meio ambiente. Então, a questão ambiental, a questão social é fundamental. E é aí que eu pauto as minhas ações, sempre buscando nesse sentido. Tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Tá? Muito obrigado pelo título. Me sinto extremamente orgulhoso. Meus filhos sabem disso. Tá? E obrigado. Em nome do Poder Legislativo, queremos cumprimentar o nosso homenageado, o estimado professor José Wagner Keller, e dizer-lhe que, através dessa homenagem, expressamos o nosso profundo reconhecimento à sua trajetória. Ao encaminharmos a finalização desta solenidade, convidamos a todos para cantarmos juntos o hino rio-grandense. Farol
Agradecemos a participação das senhoras, senhores, da comunidade que nos acompanha através da TV Câmara neste ato de reconhecimento, desejando a todos uma ótima noite e declaro então encerrada a presente